Fala comigo, estudante! Chegamos a mais um episódio do nosso desafio e agora nós caminhamos ainda no Evangelho de João. E bem nesse início, nós já temos uma lição preciosa, muito importante para você, para mim, que entramos nesse desafio. Porque o conhecimento pode nos expor a algumas situações que vão ser prejudiciais para nós, para o nosso próximo e para o reino de Jesus, para o reino de Deus como um todo. Nós aprendemos logo no início dessa passagem que Jesus foge de polêmica. Começou-se ali, como nós já vimos, um barulho estranho, onde as pessoas colocavam Jesus de um lado e João de outro, como se eles fossem oponentes, como se eles estivessem competindo entre si para ver quem tinha mais discípulos, quem batizava mais pessoas. E quando Jesus toma conhecimento disso, ele abandona a região da Judéia, e aqui um detalhe geográfico importante para a gente entender o tanto que Jesus fugiu dessa situação, ao invés de ficar ali e permitir de alguma forma que aquela situação se agravasse, aqueles comentários se agravassem, ele sai da Judéia, que ficava bem abaixo. Vamos pensar no mapa de Israel dividido em três blocos. Região da Judéia ficava ao sul, Samaria ficava mais ao centro e a Galileia ficava ao norte. Ele estava na Judéia. Essas especulações começaram a acontecer. Ouvindo isso, o texto diz que ele decide ir para bem longe, atravessando Samaria até chegar na região da Galileia, para que não desse margem para que as pessoas ficassem falando aquilo e ficasse bem evidente ali, não só através daquilo que ele falava, mas também da sua conduta. Ele não estava ali competindo com João. E aqui você, estudante, eu, precisamos nos lembrar de fugirmos da mesma forma de polêmicas. Cuidado com o debate. E principalmente, às vezes, coisas tolas que não vai edificar em nada. Eu estou falando aqui sobre conhecimento bíblico. Muitas vezes, irmãos perdem uma boa relação por conta de discussões tolas, de assuntos polêmicos. Isso não é o ideal para um discípulo de Jesus, e nós estamos aprendendo isso aqui com ele. Fale da Bíblia, sim, mas fale com amor. Eu vejo que muitas pessoas, quando se colocam na posição de conversar sobre isso, acham que estão num debate e tem que sair dali vencedor. Não dá a opção da pessoa falar, quer sempre se colocar como certo, e isso é algo problemático. Nós precisamos, assim como Jesus, ter esse bom senso e principalmente ensinar aquele que você vê que está com o coração aberto, aquela pessoa que você percebe que faz perguntas sinceras e que não está se colocando diante de você para competir, para medir forças, quem conhece mais, quem é o maior teólogo. Não, esse não é o propósito do nosso estudo, e nós aprendemos com Jesus fugir de polêmicas. Em segundo lugar, olhando agora para a conduta dessa moça, a mulher samaritana, essa mulher, nós aprendemos com o exemplo dela que o pecado, infelizmente, nos obriga a vivermos fugindo, a nos escondermos da luz, nos escondermos da sociedade em muitos casos, por conta da nossa imagem, que por conta da prisão do pecado pode chegar a um ponto de estar extremamente depreciada. Nós não temos mais condição de olhar no rosto das pessoas, de chegar tranquilo em um determinado ambiente, porque nós sabemos qual a percepção que as pessoas têm em relação a nós, porque elas conhecem as nossas atitudes. E aqui nós vemos isso. Aquela mulher tinha vergonha de ser vista. Ela não ia até aquele poço para buscar a água que diariamente ela tinha que buscar no mesmo horário que as outras mulheres, porque o histórico dela de caráter, de moral, era muito ruim, era muito feio. E eu imagino que todos naquela cidade sabiam da realidade dessa mulher, e ela já tinha ouvido talvez diversas vezes alguma piadinha, alguma chacota, alguma perseguição que deixava ela envergonhada por conta desse estilo de vida. Ela tinha problemas com a sexualidade, ela vivia uma vida imoral, e por isso essa mulher tem que se submeter a um sol escaldante, meio-dia, a hora em que o sol está no seu maior vigor. Era a hora que ela escolhia, porque ela tinha certeza que ninguém ia estar com ela, e ela não corria esse risco de ser humilhada, envergonhada por outras pessoas. Nós vemos aqui que esse foi o preço que essa mulher pagou, e muitas vezes nós temos que nos submeter a essa mesma situação.
viver de alguma forma escondidos, fugindo, tentando camuflar, tentando esconder as coisas que nós fazemos na escuridão, porque se as pessoas tomarem conhecimento disso, como infelizmente nós de tempo em tempo ficamos sabendo de conversas que vazam nos grupos de fofoca, nas páginas de fofoca, principalmente em cidade pequena, onde a reputação da pessoa vai para o ralo. Todos ficam sabendo talvez de uma prática relacionada à imoralidade sexual, como é o caso aqui, e isso é muito prejudicial. Tem pessoas que têm que mudar de cidade, não aguenta administrar isso, tem pessoas que tiram a sua vida por não conseguir administrar essa pressão, essa perseguição e a humilhação que o pecado coloca sobre a nossa vida. Não vale a pena, e nós aprendemos com essa mulher. Terceiro ponto de observação aqui, que você precisa obrigatoriamente entender, é uma tensão que existe entre uma variação étnica de raças, por assim dizer, que existe em Israel. Deus conduziu, como nós vimos, aquela árvore genealógica, um povo santo e exigiu que esse povo não se misturasse com outras nações, não casasse com pessoas de outras nações que viviam para adorar deuses pagãos. Só que isso, em um determinado ponto da história, fugiu um pouco do controle, porque as pessoas que nesse tempo da história moravam na cidade de Samaria foram pessoas que tiveram um contato muito próximo com outros povos, com outras nações, com outros deuses, casaram com essas pessoas, tiveram filhos, e isso tecnicamente manchou a linhagem, diminuiu o nível de pureza, por assim dizer, daquele povo. Era um povo misto, que tinha uma raça mesclada com outras pessoas de vários outros locais. E isso fez com que os judeus puro sangue, por assim dizer, que não se contaminaram, que não se envolveram com outras nações, olhassem para os samaritanos com um olhar de desprezo. E isso chegou a um ponto tão radical, essa tensão, que eles nem conversavam um com o outro. Era extremamente perigoso para um judeu passar por alguma estrada, por alguma cidade dos samaritanos. Essa pessoa corria um sério risco de ser assaltada, espancada, porque era perceptível. De alguma forma eles sabiam, pelo vocabulário, talvez um sotaque um pouco diferente, ou o estilo de roupa, existia essa distinção que era algo extremamente problemático. E aqui, no meio dessa tensão, essa mulher tinha dois motivos para ser desprezada completamente por Jesus. Primeiro, porque ele era judeu puro sangue, e segundo, porque ela era uma mulher. E naquele tempo não existia essa igualdade de direitos, por assim dizer, por mais que ainda estamos com algumas deficiências em algumas áreas em relação ao papel da mulher na sociedade. Naquele tempo a mulher era extremamente desprezada, ao ponto de que não era muito bem visto uma mulher ser vista conversando com um homem, sem que eles tivessem algum tipo de compromisso. Dois motivos para que ela fosse desprezada por Jesus. Mas Jesus não olha para rótulos humanos. Independente da linhagem daquela mulher, se ela era um israelita pura ou não, se ela era uma mulher ou um homem, Jesus tem compaixão daquela mulher e Jesus vai até ela. Jesus olha com amor, com bondade para aquela mulher, nos ensinando essa questão de rótulos que infelizmente a nossa sociedade colocou. E nesse diálogo que eles têm, em quarto lugar eu destaco o fato de que Jesus amava analogias. Esse era o seu estilo pedagógico de ensinar. E ele desperta a curiosidade daquela mulher que estava ali no poço para pegar água, pedindo para ela, me dê aí um pouco de água, porque eu preciso. E aí ele lança o mais novo produto daquela época, água da vida. O que é isso? Que água é essa? A mulher não entende essa analogia que Jesus está fazendo e pergunta, bonitão, cadê o seu balde? Você estava pedindo água para mim, agora você está falando que você tem uma água para me dar? Como é que você vai tirar? O poço é fundo pra caramba. Aonde você está com a cabeça? E em seguida nós vemos que ela começa
a entender. Quando Jesus explica um pouco sobre a durabilidade dos efeitos da água que ele estava oferecendo para ela, que no caso aqui era a própria salvação, era o evangelho, era a sua própria vida, ela diz: uai, eu comecei a interessar nesse negócio aí, uai, essa água aí que eu nunca mais vou ter sede, isso vai ser bom para mim, hein? Eu não vou ter que vir mais aqui meio-dia, não vou ter que chegar toda queimada em casa, eu quero esse negócio, vê para mim aí, quantos litros o senhor tem aí que o senhor pode me dar dessa água? Ela tem a sua curiosidade aguçada nesse momento, e por isso eu digo, um ótimo método pedagógico que Jesus utilizava para ensinar. Falar de coisas humanas, palpáveis, concretas, para explicar conceitos divinos, abstratos e que não são palpáveis, que muitas vezes é de difícil compreensão. Essa mulher entende. E aí Jesus, nessa abordagem, nos ensina que só a verdade, nós já falamos isso, cura. Só a verdade transforma, só a verdade salva. Ele não tem nenhum tipo de receio em dizer: olha, eu conheço o que você faz no off. Eu conheço o seu histórico de relações. Eu sei que você já passou na mão de 5 homens e esse 6º que você está morando junto agora não é seu. Ele vai direto na ferida, ele faz um diagnóstico preciso sobre o problema que aquela mulher estava hospedando na sua casa, que era uma vida de imoralidade. Aquilo iria levar ela, de pouco a pouco, à condenação eterna. Aquilo iria destruir completamente a sua vida. Quando Jesus faz esta declaração, a mulher saca e diz: opa, esse cara é diferente. Como é que ele sabe disso? Como isso pode ser possível? E nós vemos que esse foi o grande pontapé para que ela entendesse diante de quem que ela estava. Nesse diálogo, nós aprendemos também que a adoração verdadeira não se restringe a um salão, a um local, a um monte, a uma igreja, a uma cidade. Não. Nós vemos que não existe um ponto fixo para nós que somos discípulos de Jesus possamos adorá-lo. Pelo contrário, nós aprendemos que existem corações sinceros e tementes a Deus. É isso que precisa existir para que a adoração genuína e verdadeira seja apresentada e entregue a Deus. Você não precisa viajar para Israel para ter mais comunhão com Deus, mais proximidade, andar nas cidades que Jesus andou, se batizar no Jordão. Não é o local, e Jesus ensina isso. O ponto é a posição do nosso coração, e isso fica muito claro aqui. Depois disso, Jesus abre o jogo para essa mulher e diz: eu sou o Messias. Esse cara sou eu. Eu que estou aqui diante de você. E nós vemos que o Evangelho nos faz esquecer completamente, deve nos fazer esquecer completamente da nossa reputação, da nossa imagem. Assim que aquela mulher vê aquele sinal claro de que Jesus era um ser especial, ele conhecia intimamente a realidade daquela mulher, e depois dele se declarar: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador que você está há tanto tempo aguardando, ela não se preocupa com a imagem dela, com a reputação dela, ela vai correndo agora publicamente declarar para as pessoas, e olha só como ela pregou. Ela disse: meus amigos, ele falou tudo sobre a minha vida. Ele falou de toda a minha vida de imoralidade, de prostituição, de adultério. Ele abriu o jogo, ele sondou e expôs o meu coração, o meu pecado. Era para ela ter ficado sem graça, nem envergonhada, mas não. O Evangelho, quando abre os nossos olhos, quando penetra o nosso coração, nos faz esquecer o que importa. Não importa o nosso passado, o que nós já fizemos, importa o impacto que talvez o nosso discurso, o nosso testemunho, a nossa mudança de vida pode causar na vida das pessoas. E essa mulher nos ensina isso. Além de não nos preocuparmos com o nosso passado, com a nossa reputação, ela nos ensina como é que nós devemos reagir depois que nós somos alcançados e podemos tocar na salvação. Essa é a reação que se espera
de todos nós. O texto diz que ela vai correndo, ela nem esperou o próximo dia, ela vai desesperada para poder anunciar para as pessoas, para que as pessoas também tivessem contato com Jesus. Algo maravilhoso nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos. Essa mulher nos ensina a termos prontidão para compartilharmos o Evangelho. Jesus utiliza mais uma analogia depois que esse resultado todo acontece. E quando os discípulos perguntam se ele não quer comer, ele diz: não, eu tenho uma comida diferente, eu tenho um alimento diferente. E quando os discípulos questionam, eles dizem: a vontade do meu Pai, é isso que me alimenta. A submissão, a minha obediência a Deus, o meu Pai, é o que me mantém de pé. E assim também nós aprendemos essa lição muito especial. Deus e a nossa obediência a Ele é o que nos sustenta. Em penúltimo lugar, mais uma observação, Jesus deixa claro que o tempo da colheita chegou. Desde que Ele começa o seu ministério público, desde que Ele inaugura o reino de Deus, ele usa mais um exemplo aqui, dizendo que os campos estão maduros, prontos para a colheita. Assim que os discípulos veem aquelas pessoas vindo até Jesus, Jesus aponta e olha aí, olha só. A hora de colher, a hora de anunciar a mensagem para ter resultado chegou. Fiquem atentos, vocês não precisam esperar mais. Mais uma vez, um grande apelo ao nosso coração, porque um resultado extraordinário aconteceu através da vida daquela mulher. Desde que Jesus veio, nós não precisamos esperar mais, nós não podemos ficar em silêncio. Muitos creram através daquela mulher. Muitos creram através do testemunho daquela mulher. Reputação dela, histórico dela, esqueça. Deus salvará outras pessoas, talvez através desse nosso histórico. Quando as pessoas verem de onde é que nós saímos e para onde nós fomos, a transformação que nós experimentamos, isso pode ser usado por Deus para atraí-las também para experimentar esse mesmo poder. Por último, nós temos um milagre à distância e não há limites para a atuação do poder de Jesus. Jesus dá um comando, independente do lugar que ele estiver, a doença vai embora, a morte vai embora, o demônio é expulso, ele pode fazer o que quiser, como quiser, de onde estiver. E qual o objetivo? Sabe que Jesus estava fazendo isso para se exibir? Não. O objetivo era a salvação de toda aquela casa. E esse objetivo foi alcançado, porque o texto diz que toda a casa daquele homem, um oficial romano, e mais uma vez, Jesus não se preocupa com rótulos. Ele não era judeu, ele era um romano, estava oprimindo, perseguindo o povo de Jesus, e mesmo assim Jesus o presenteia com a cura do seu servo e também com a salvação. Passagem rica, não é mesmo? Que Deus nos abençoe a continuarmos perfurando para encontrarmos estes tesouros que nós temos encontrado.